A nossa conversa de hoje, ela precisa de 2 pilares fundamentais para que ela possa se apoiar, que são 2 notícias extraordinárias que nós conseguimos colher através da doutrina espírita. A primeira notícia: somos almas imortais. Nada irá conseguir destruir a nossa verdadeira inteireza, a nossa essência. Nada poderá nos destruir, nos fragmentar, nos fazer acabar. Somos indestrutíveis e iremos existir para todo sempre. Somos espíritos imortais e, por esse motivo, todas as experiências que nós atravessamos são todas elas passageiras. Todas as experiências que vivemos na vida são experiências que estão relacionadas com as nossas histórias do ponto de vista material. Dramas familiares, conflitos de saúde, dificuldades de relacionamento com determinados indivíduos, todas essas circunstâncias, elas são passageiras, porque elas não perduram por toda a eternidade. Então, o primeiro pilar aonde nós nos assentamos para a reflexão da nossa noite de hoje é a compreensão da imortalidade da alma, um fator essencial para a nossa conversa dessa noite. E o segundo ponto, muito importante para todos nós, é o nosso destino, é o término da nossa jornada. Para onde nós estamos indo? Qual é a perspectiva de futuro de todos nós? Que nós poderíamos ser almas imortais, mas não termos um resultado final ao longo das nossas vidas. Mas a doutrina espírita vem e nos assevera: somos almas imortais. E além de dizer que somos almas imortais, também nos diz que nós somos espíritos marcados para um encontro com a felicidade. Nós somos almas que possuímos em nós a assinatura do amor dentro das nossas almas. E por essa característica essencial que nós possuímos, nós logo percebemos que, de fato, o resultado das nossas existências, o final de tudo aquilo que nós vivemos, será o nosso encontro definitivo com um estado de espírito que nós não conhecemos ainda, chamado de felicidade espiritual. Não é a alegria que a gente às vezes sente na vida terrena, é a felicidade espiritual. É dentro da alma, é um estado de espírito de uma paz, de uma serenidade, de uma conexão com Deus, de um sentir-se integrado com a vida que nunca cessa. Então, esses 2 pontos, eles são fundamentais para todos nós. Primeiro, somos almas imortais e indestrutíveis. Segundo, somos espíritos marcados para encontrarmos com a felicidade. Esse é um determinismo divino. Essa é uma circunstância que Deus estabeleceu para a regra do universo. E todas as criaturas, todas elas sem exceção, experimentarão o dom de serem assim, almas marcadas para a felicidade. Só que existe um detalhe. O tempo para que a gente alcance esta felicidade não é o mesmo para todas as criaturas. Existirá pessoas, haverá espíritos que farão essa caminhada muito mais rápida e acessarão esse estado de felicidade de maneira mais pronta, terão mais acesso a esse estado de espírito, que não é um único patamar, ele é constituído como se fosse uma rampa infinita de felicidade, de êxtases sucessivos, nos quais, à medida em que nós vamos avançando, mais plena, mais forte, mais intensa se torna essa condição de felicidade.
Então, nós vamos caminhando na evolução e vamos nos aproximando cada vez mais desse estado maravilhoso de alma, que nunca tem fim. Nós nunca encontraremos a perfeição absoluta. Então, nós nunca estaremos na condição de estarmos estagnados espiritualmente, mas sempre caminhando, nos desenvolvendo e aprendendo cada vez mais. A grande questão é como que a gente vai conseguir chegar a esse estado de espírito? Ora, ora, ora. A condição para ser feliz não tem outra, só tem uma. A condição para ser feliz é amar. O amor é o determinismo divino que conduz os espíritos numa trilha em que, para que eles alcancem a felicidade, eles estão convocados ao amor. Não existe possibilidade de alguém ser feliz distante do amor. Nós, às vezes, até queremos ser felizes, nós, às vezes, até achamos que podemos encontrar a felicidade em outros ambientes, em outros lugares, mas a gente não vai encontrar a felicidade legítima. Podemos encontrar a falsa felicidade. Podemos encontrar até a alegria, mas a felicidade não vai dar para nós encontrarmos. Só através do amor. O amor é a chave que abre a porta da felicidade. O espírito, então, ele necessita amar para que ele consiga encontrar-se consigo mesmo, para que ele consiga viver em plenitude. Ele é guindado a viver o amor. Ao lado de todas essas coisas, a gente traz as nossas vidas reais. A gente se aproxima desses conteúdos com as minhas histórias. Então, eu sou uma alma imortal, caminhando para a felicidade, e acessarei esse estado de espírito quando eu viver o amor. Aí eu comparo com a minha vida. Tenho muita dificuldade em casa com algumas pessoas. No meu trabalho, vivo momentos bastante difíceis, muito difíceis. Meu corpo está cheio de mazelas, cheios de dificuldades, de limitações, doenças, imperfeições, que me dificultam ter uma vida plena. Tenho tantas lacunas na minha alma. Sou uma alma ainda marcada por tantas imperfeições. E quando olho no espelho, querendo me enxergar como um espírito imortal, eu não vejo isso. Vejo um espírito sofrido, amargurado, apunhalado por uma série de dores. Diante dessa perspectiva, nós muitas vezes pensamos: e como é que eu faço para que eu consiga traduzir isso que o Espiritismo diz na minha vida real? Que a minha vida real não tem nada do que o Espiritismo fala em termos de felicidade, de ventura, de alegria. Eu tenho tantas dores, tantos sofrimentos, tantas angústias. Como que eu posso enxergar isso dessa maneira? Então, o Espiritismo vem para nós oferecendo uma chave para o entendimento de todas as coisas. Oferecendo aos homens o dom de interpretar as suas vidas pelos olhos do Espírito. Ora, se eu me enxergar apenas como corpo, se eu olhar para mim apenas como matéria, se eu tiver a ilusão de que eu sou apenas essa conjunção biológica que se manifesta entre os homens, eu terei uma percepção muito pálida daquilo que eu sou. Aí eu vou ver que a minha vida realmente parece ser um conjunto interminável de dores. Parece que a minha existência é um desfiar de sofrimentos e de lágrimas. Por isso é necessário a leitura que o Espiritismo nos oferece, desdobrando diante dos nossos olhos uma percepção completamente diferente da vida. A percepção que o Espiritismo vai nos oferecer
É que somos espíritos, somos imortais. Tá, mas e minha dor, minhas dificuldades, meus conflitos familiares? Essas experiências, elas são os instrumentos dos quais a divindade se vale para tentar oferecer a nós a possibilidade de aproximarmos do amor. Então, é como se fosse mais ou menos da seguinte maneira. Imagine uma pessoa que deseja sorrir, deseja mostrar-se aos outros como sendo uma pessoa sorridente, mas ela tem os dentes todos tortos, um por cima do outro, tudo montado, tudo fora de lugar, os dentes são todos fora do lugar. Então ela procura um dentista, um ortodontista, para tentar ajudá-la nesse sentido. E o que ele faz? Minha filha, para corrigir o seu sorriso, a gente vai ter que colocar um aparelho em você. A gente vai colocar um aparelho, vai fixar nos seus dentes, e eu vou fixar essa peça, e ela vai o tempo todo puxando os seus dentes para o lugar, e à medida que eles forem entrando, eu vou aqui ajustando, apertando os parafusos, até que os dentes encaixam todos, e você vai ficar com um sorriso lindo. E ela então diz, eu faço qualquer coisa para poder ter um sorriso bonito. Então, o profissional vai colocar o aparelho e vai apertar o aparelho dentro da boca. Quando ele fizer isso, quanta dor, meu Deus do céu, dá uma dor de cabeça, a pessoa não consegue parar de sentir dor de cabeça, aquilo aperta as pontas dos ferros, corta a gengiva, corta a língua, a pessoa não consegue comer direito, os dentes ficam tudo mole. O bom é que a gente emagrece, né? Aí não consegue comer, para falar é uma dificuldade, para fazer a higiene dos dentes é um sofrimento. Por que não tira? Só tem dor. Não consegue comer, corta a boca toda, tem dificuldade para higienizar os dentes. Por que não tira o aparelho? Por que não tira? Porque sei que vai me fazer bem. E digo para mim mesmo, dói, mas o resultado vai ser bom. Está doendo hoje, mas amanhã vai melhorar. E o mais interessante é que o profissional aperta os parafusos e a gente sai com uma dor terrível de lá. Aí, com o tempo, os dentes vão se arrumando, agora está ótimo, parou de doer. Aí visita para a nova consulta, já podemos apertar de novo. Ele vai lá e aperta mais, porque aí volta tudo a doer de novo. E repete o ciclo até que tudo se normaliza. Nessa construção, o que ocorre é que esse profissional é Deus. O aparelho ortodôntico são as experiências que a vida nos dá. E o nosso sorriso é a nossa felicidade espiritual. Quando nós entendemos que aquela dor que a gente está passando hoje, no futuro vai ter os resultados, nós suportamos, porque entendemos o propósito do sofrimento que passamos. Dói hoje, mas amanhã vai ser melhor. A nossa compreensão de vida, a nossa leitura de mundo, nos permite saber, dói hoje, mas amanhã não vai doer mais. É essa percepção que precisa ser transposta para o ambiente espiritual. Se eu entender que Deus me ama, se eu entender que Deus é o amor, como que eu posso acreditar que o que Ele me coloca para que eu experimente seja ruim? Se eu me revolto diante das provas da vida, é porque não sei a natureza íntima do Criador. Não conheço a excelsitude da sua misericórdia, do seu amor pelos seus filhos. E se o que Ele tem para me oferecer é isso, é porque esse é o instrumento adequado para a correção da minha rota, dos equívocos que eu cultivei para que eu consiga retomar a senda do progresso. Eu queria
tanto um amor que dividisse comigo os dias, que dissesse que me ama, que partilhasse comigo os dramas da existência, que me fosse cúmplice nas experiências que a vida me chama, que estivesse ao meu lado, que tomasse da minha mão nas horas em que eu estivesse triste e que, ao mesmo tempo, me acompanhasse nos meus momentos de alegria. Alguém que estivesse ao meu lado em todos os instantes da minha vida. Mas eu não tenho esse alguém. Eu nunca tive quem dissesse no meu ouvido que me amava. Eu nunca pude andar de mãos dadas com alguém na rua. Eu não tive a oportunidade de passear entre as pessoas e apresentar o amor da minha vida. Quando circunstâncias dessa natureza nos acolhem, e nós sentimos o nosso coração vazio, em busca de um afeto que nos complete, é muito importante que nós lembremos que Deus não ignora as nossas dores e as nossas angústias. Que os bons espíritos, o nosso mentor espiritual, não ignora a condição em que nos encontramos. Eles todos sabem o que passamos. Eles sabem também o que precisamos para poder sermos melhor. Então, eles dizem para neste momento, não pode ser oferecido o que ele quer agora, porque ainda não sabe receber o amor. Nas vezes anteriores em que teve um amor a seu dispor, usou, abusou, traiu, enganou, maltratou, promoveu uma série de condutas equivocadas. Então agora deseja, e não tem, não como um sentido de punição, mas com um sentido de educação. O sentido de apresentação para nós da necessidade que nós possuímos de determinadas experiências para que a vida nos ajude a cicatrizar algumas feridas que trazemos abertas em nossas almas. De outras vezes são os nossos corpos. Ah, como queria um corpo saudável, com todas as potencialidades que o corpo possui, mas renasci num corpo limitado, num corpo que não me oferece todas as possibilidades que eu gostaria de ter. Não recebi um corpo em condições físicas como eu gostaria de tê-lo, e às vezes um corpo que não corresponde às expectativas que a sociedade tem como estética. E por isso sofro tanto a minha existência inteira. Ridicularizado, humilhado, rejeitado, discriminado pelas circunstâncias do corpo físico que eu tenho e que as criaturas não conseguem entender e valorizar. Por esse motivo, eu me sinto num processo de sofrimento. Mas quando eu releio a minha história pelo ângulo da doutrina espírita, eu vou perceber que o que Deus quer é o quê? Me oferecer a felicidade real. E se naquele momento eu não tinha o amor da minha vida, que estava, nesse momento, negado a mim, amanhã eu terei. E se eu não tenho hoje o corpo que eu gostaria de ter, amanhã eu terei. Eu sou uma alma imortal. O que eu estou vivendo são experiências, e não há experiência única. Nós teremos diversas experiências, como já tivemos outras. Já vivemos em tantas guerras, tantos períodos turbulentos, tantos períodos de intolerância. Já vivemos em tão distintas condições sociais. Já vestimos as capas de tantos sacerdotes. Já sentamos em tronos. Já vivemos em choupanas. Já tivemos mando e já tivemos que obedecer. Só que de todas essas experiências, o que tivemos, nós perdemos. Mas o que fomos, está conosco. Nós levamos conosco tudo o que somos.
e tudo que temos fica. Os tesouros, as nobrezas, os nossos títulos, as nossas propriedades, todas ficaram para trás. Só nós é que somos imortais. E eu sonho muitas vezes, meu Deus, eu queria ter um dinheirinho a mais. Oh, meu Deus, eu queria tanto fazer uma caridade. Se eu ganhasse na loteria, eu ia fazer tanta caridade. A primeira caridade que eu ia fazer era com o meu médico de cirurgia plástica. Mandar fazer uma escultura corporal de cima embaixo. Caridade com o médico. Também a fazer caridade com aquele rapaz lá da concessionária que vende carros de luxo. Ia fazer caridade com um cara que vende iates. Com aquele pobre daquele corretor que vende fazendas. Eu ia fazer tanta caridade. Então, às vezes, a posse da riqueza material que a gente tanto sonha, às vezes não corresponde à real necessidade das nossas vidas. Daí, por acréscimo de misericórdia, o Senhor, ao observar que eu sou uma alma imortal, que eu terei várias existências e que eu preciso desenvolver o amor para ser feliz, ele, neste momento, restringe a possibilidade que eu tenha acesso a certas coisas para que eu me eduque. E quando eu me educar, eu recebo. Não tem sentido Deus negar algo para quem está educado. Se esse negócio não está chegando nas minhas mãos, alguma razão existe. Deve existir alguma causa para que isso esteja acontecendo comigo. E, nesse sentido, a doutrina espírita dá três fundamentais causas para o processo de sofrimento humano. A primeira delas é a prova, ou seja, a pessoa passa por uma dificuldade porque uma prova é simplesmente uma prova. Não tem ascendente espiritual, não é porque na outra encarnação, não, ela está passando aqui porque é pelo livre-arbítrio, ela pediu, ela é do presente, não é do passado, é uma circunstância do agora. Então, é uma circunstância importante, mas ela não está vinculada ao ontem. Existe uma segunda causa, que são os processos expiatórios. Uma boa parte na Terra é assim. A gente passa por alguns sofrimentos que decorrem do momento através do qual nós estamos aprendendo a ser diferentes. Eu queria muito que Deus me desse dinheiro. Nesse momento não dá. Então a gente, pelo menos por enquanto, não pode ter acesso ao que quer, porque ainda vai fazer bobagem. Preciso me educar. Quando eu me educar, aí aquilo me é entregue. E a última das três condições é a missão. Quando o Espírito pede assim, eu quero dar o exemplo. E aí ele vem nessa circunstância. Então, uma pessoa pode ser pobre porque é uma circunstância da prova, do momento presente. Então, o momento presente, o momento do agora, coube a ela a experiência da pobreza, não por conta do passado, mas às vezes por conta do hoje. Alguém a explorou, alguém a enganou, mas ela não tem raízes no passado. Processos provacionais também existem em condições sociais. Eu posso ser pobre em função de histórias do ontem, de histórias do passado, de outras existências corporais que fazem com que eu viva a experiência do hoje. E eu posso ser pobre porque eu quis, para deixar um exemplo, para mostrar que a gente não precisa ter riqueza material para mostrar que somos protegidos por Deus. Então, na leitura de todas essas coisas que a doutrina espírita nos oferece, para que a gente possa entender o grande mecanismo da vida, a gente vai perceber que, no fundo, as experiências que a vida nos traz são experiências para desabrochar em nós o amor. Não tem outro objetivo. E a gente, às vezes, fica se debatendo, meu Deus, por que sofro tanto? Sofro porque, muitas vezes, é a experiência que eu preciso para desabrochar em mim as minhas condições espirituais. Se eu vivo um processo que é um processo missionário, a gente passa pela prova e não reclama muito. Mas quando você passa reclamando todo dia daquilo,
tem grande chance de ser um processo expiatório, porque a expiação ela vem exatamente como o aparelho ortodôntico apertando os dentes do indivíduo para que se encaixe dentro da realidade que ele tanto necessita. A gente, às vezes, esquece de perceber o quanto as experiências nos educam. Façamos uma análise de consciência e observemos os nãos que a vida nos deu. Quantos nãos nós já recebemos nessa existência? Exatamente. Foram esses nãos que nos tornaram pessoas melhores. Se Deus tivesse dito sim, 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 para tudo que eu quis, nossa, eu seria um nojo, eu seria uma pessoa intragável. O que me faz ser uma pessoa melhor, mais sábia e mais ponderada é exatamente a circunstância através da qual eu olho a minha própria história, eu percebo o que se passa comigo e começo a perceber que essas experiências que estão acontecendo em meu derredor são o grande processo de aprendizado da minha vida. Eu estou aprendendo a ser melhor a partir dos nãos que a vida me concede. Quero tanto algo e esse algo não vem. Queria tanto ter uma coisa, Deus não me favorece. E a gente depois, quando vai ficando mais velho, vai perceber, nossa, o quanto ele me ajudou em não ter me dado aquilo que eu insisti tanto em ter. Porque se eu tivesse recebido o que eu pedi, meu Pai do céu, eu tinha feito muita bobagem. E é dentro desse cenário que a gente vai perceber que existe um conjunto de experiências que a vida nos traz e que geram sofrimentos, é verdade. Mas nunca é demais lembrar que uma boa parte dos sofrimentos humanos são construídos pelas próprias pessoas. Não são construídos em cima do desenho que Deus fez para as nossas vidas, mas é em função da imperfeição da alma humana, que oferece experiências amargas demais, amaríssimas muitas vezes, que são exatamente para que a gente retempere os nossos corações, reaponte a bússola das nossas vidas e, por fim, descubra que, diferente do que a gente pensa, Deus não está dizendo para nós, não, não, meu filho. O que ele está dizendo para nós é, meu filho, agora não, mas amanhã, quando você estiver melhor, você receberá o sim.